Boa noite. Boa noite, Gataria Top. Hoje a nossa live será um presente. Vamos falar e vamos continuar a falar e a empoderar mulheres. E a nossa convidada é a doutora Cláudia Pinto, que vai esclarecer tudo que vocês precisam saber sobre tudo, né? Você vai dizer sobre tudo, né? A gente vai falar a maioria das coisas sobre a menopausa, né? Aquela fase que a mulher está adaptando em matéria de menopausa e tirar as dúvidas, né? Por que tanto preconceito em falar sobre menopausa? Então, há 50 anos atrás, né, a mulher, ela, de 50 anos atrás para cá, a mulher vem cada dia crescendo, tanto na parte profissional, né? E hoje em dia, né, com essa tecnologia, né, com esse desempenho das mulheres ganhando força, né, na parte política. Então, de 50 anos para cá, a gente ganhou muito e muito mais independência, tá? Então, existe tabus enormes em relação a isso. Apesar de que as mulheres atualmente estão ganhando espaço, né, no meio político, no meio social, a gente ganhou muita coisa, mas ainda existe aquele tabu. Principalmente os homens, né? Não estou dizendo só as mulheres que têm tabu, os homens também, principalmente nesse período de menopausa e climatério, onde a paciente, ela sente aquela mudança de ciclo, mudança de fase. E é uma fase muito importante, porque é a fase dos seus 40, 50 anos, né? A mulher está mais independente, ela já vem estudada, né? Ela já vem já com seu... a sua família, né? Ela já progrediu na vida, então começa a ter alterações que podem diminuir o desempenho dela, tá? Então, muitas mulheres na fase do climatério, vou dizer qual é a diferença do climatério para a menopausa, que existe uma grande diferença, que muitas e muitas mulheres procuram o consultório, dizem que está na menopausa, mas elas estão menstruando ainda. Então, a gente caracteriza o climatério como aquela fase do ciclo que a mulher ela começa a ter falhas menstruais. Então eu tô nessa fase. Isso, é a fase do clima. Pra já acabar aqui, já dá pra abrir o jogo, né? Porque falar sobre menopausa é um tabu. Um tabu porque implica que a gente está envelhecendo. Isso, e não é verdade, né? É a fase da loba, é uma fase que a gente sai de um ciclo, eu chamo de fase de borboleta, porque a gente entra no casulo, a fase do climatério é um casulo para preparar você para a menopausa, né? E muitas mulheres hoje têm tabu de conversar sobre a menopausa, justamente por causa disso, que ela se sente envergonhada, ela se sente feia, é um declínio que ocorre desde a fase do climatério, então a mulher, ela fica um pouco mais frágil, ela já começa a ter alterações hormonais, ela já começa a ter insônia, irritabilidade, ela não tem mais aquela convivência com a família propriamente dita, é uma mulher que fica realmente batalhando no dia a dia, diferente de 50 anos atrás, né? Que a mulher, ela casa para procriar, ela fica dona de casa e assim mesmo ela vai vivendo a vida, é uma mulher que teve 3, 4, 5, 6 filhos, até 10 filhos, né? Nossos bisavós, né? E hoje a mentalidade ela vem mudando gradativamente. Daqui a 50 anos, a mulher ela não vai querer ter mais filho, né? Hoje em dia, para você ver, o índice de envelhecimento no Brasil cresceu em torno de 30%. Mas por quê? Porque a mulher hoje em dia, a mulher moderna, ela está se resguardando mais, ela está começando a se cuidar mais precocemente. Um filho ainda é demais. Mas por quê? Por causa da sociedade moderna. Tá? A gente tem que ver muito isso. Demais. E mesmo sendo uma sociedade moderna, existe esse tabu. Porque é uma fase que ela fica muito frágil. Tá? É uma fase que ocorre declínio hormonal. E é justamente existe nessa de fase... fato, né? Essas revoluções do nosso corpo. Ô, doutora, eu queria fazer uma pergunta. Assim, se você, no seu consultório, já escutou das suas pacientes que o marido faz piada... que ela tá ficando velha, e talvez esse pensamento não influa em muitas vezes você negar que está nesse período de climatérios para depois chegar à menopausa. Você acha que existe esse tabu porque escutam muito piadinhas? O que você acha disso tudo? Então, isso aí aqui é um fator muito preocupante, né? Porque nessa fase do climatério,
é quando a paciente ela se torna independente. Então, justamente nessa fase que ela torna independente, que ela vai ter o tratamento realmente direcionado para o especialista, é na época que o marido está na andropausa. Então, há uma troca. O que é andropausa? Então, andropausa é a mesma coisa na menopausa, só que é para a parte masculina. Só que a gente não sabe disso, tá? né? E eles também não sabem. Só que é que ocorre nesse período do climatério. Então, o climatério, a paciente, ela vai depender muito da fase que está. Ou seja, a idade da paciente é importante. Porque o climatério a gente estabiliza entre 40 e 45 anos, onde começa a ter falha. Certo. Então, nessa fase que está o climatério, ele também pode entrar na andropausa. Dá uma troca de sintonia, ou seja, o homem ele fica muito mais feminino e a mulher ela fica muito mais masculina. Então, há essa troca. Então, por isso que é uma fase muito difícil. E quando a gente começa a tratar a paciente no climatério e menopausa, a gente tem que tratar o marido também. Tá? E eles costumam aceitar esse tratamento? Isso aí é uma coisa que é muito discutida, tá? Isso no nosso consultório, porque geralmente a gente trata o casal, porque quando a gente trata a mulher, ela se torna outra mulher, tá? Ela se torna outra mulher, com outro pensamento, ela começa a se ver de uma maneira mais diferente, então isso faz com que o homem faça o quê no relacionamento? Ele se retraia. Aí começa os conflitos emocionais. Aí começa aquele jogo, né, que a gente encontra muito nos casamentos hoje em dia, que é o atrito emocional. Ela se estabilizando, ela através do tratamento. Isso, ficando auto-independente, procurando auxílio, porque é uma época que ela vai ter irritabilidade, vai ter insônia, vai ter sudorese, vai ter uma diminuição da libido. Isso não são todas as mulheres que procuram. Mas a maioria, como ainda existe esse tabu do climatério da menopausa, né? A gente está aqui para orientar que essas mulheres que têm esse preconceito ainda, às vezes não é nem dela, é o marido que não dá apoio. Porque é uma época que a gente precisa muito do apoio do marido. É uma época que a gente vê muito no consultório relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos, no momento mais frágil, né? Então no momento mais sensível da mulher. Existe muito relacionamento abusivo, então esse relacionamento abusivo, ele, durante essa fase de climatério, pode levar a paciente a depressão, a não procurar um médico científico inferior ao homem. Então, nesse relacionamento doentio que a gente fala, a gente geralmente orienta a paciente a começar a fazer a terapia. A terapia não só é pra gente que está doente mentalmente, né? Não, jamais. A terapia ela é muito bom porque você vai ver a sua autoafirmação, você vai ver os seus tabus anteriores, você vai ver as crenças limitantes, que todas nós temos crenças limitantes, e prejudica essas crenças limitantes. Ela vem de geração em geração, tá? Então a gente tem crença limitante da mãe, tem crença limitante que já foram pai. criadas com essa mentalidade também, né? Isso, machista, que foi criada com essa mentalidade baixista. Antigamente a gente só fazia o quê? As mulheres só procriaram, não tinha aquela intuição de trabalhar fora. Às vezes as pacientes tinham sonhos, né? Eu vou dizer a história da minha mãe tinha sonhos enormes de um dia ser professora, né? De atuar na profissão, mas infelizmente há 60 anos atrás, 70, aí ela teve bastante filhos, ficou estacionada, como tem muitas mulheres que ficam estacionadas depois de ser mãe, então isso prejudicou bastante. Então a gente tem essa crença limitante do que a gente tem que ser dona de casa. Né? Mesmo quando filhos. Você divide as contas. Isso, e tem que sustentar seus filhos. Porque hoje a maioria das mulheres são as responsáveis pela manutenção da casa e dos filhos. Inclusive quem é separada, quem, né, você... A mulher atualmente, né, ela vem se tornando independente. Tanto bem que você vê várias e várias mulheres solteiras sendo mães. Né? Então escolhem, hoje, né? Em dia, a gente não diz que a felicidade é porque você tem que casar e ter filhos. Não, a felicidade está dentro de você. Exatamente. Na sua realização pessoal. Hoje em dia, para você ser feliz, você não precisa estar casado e ter filhos. Então, eu quero que você repita isso, porque às vezes tem tanta gente que, eu não casei, eu não sou feliz. Ainda existe esse pensamento. Isso, ainda existe o pensamento retrógrado, né? Então o que você diz para essas mulheres? Eu sou suspeita, né? Assim, porque assim,
eu vim também, né, assim, eu não fui sempre assim. Quem me conheceu há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu era obesa, né? Vivia só para o trabalho e para a família. Então, geralmente já tive dois casamentos abusivos também, tá? Que esses casamentos, ele trouxe para mim um ensinamento, tá? Porque eu acho que todo ciclo da mulher, todo relacionamento, ela tem que deixar uma coisa boa para você. A gente diz, não, porque casou, não viveu, porque separou, não. Deixou algum ensinamento. Então, esses dois relacionamentos deixaram o ensinamento que eu tenho que cuidar de mim própria. Exatamente. Você só é hoje o que essa mulher porque você passou por tudo isso. Justamente e eu isso. também falo a mesma coisa. Tudo que a gente passou de bom e de ruim é que tornaram a gente hoje isso, a gente mulher que é, né? Que é forte, né? Forte. Então, assim, eu vejo que a mulher, no período do climatério, mesmo que ela não tenha um casamento, ela pode ser feliz. Exatamente, porque ninguém vai parar de sonhar porque tá parando de menstruar e vai ficar... Não é? Isso. Porque a sociedade insiste em dizer, tá na menopausa, tá velha, tá isso, porque ainda existe isso. Pra muita gente é até chocante, mas pra maioria... Não, para as mulheres também, né? A maioria das mulheres que chegam no consultório se sentem feias, não é? Se sentem assim, fracassadas, mas isso mesmo. Isso daí é o chamado de pensamento retrógrado. Eu falo para todas elas. Mas assim, que você entende, né, isso? Porque é uma coisa que é compartilhada por muitas mulheres. Então, se você se sente feia, se você se sente frágil, não é só você. Tem muitas mulheres que também se sentem, mas que estão buscando se tratar. Apoio. Vão para o especialista como a doutora Cláudia. E o que é que você indica fora você? Tem várias coisas, né? Pois é. Porque pra gente se cuidar, a gente não precisa... Primeiro, o que eu aconselho geralmente para as mulheres é cuidar dos 3 pilares da saúde. Que é a mente, o corpo e o espírito. Não adianta você treinar, ser linda, maravilhosa de corpo, se você tá com a mente ruim. Você tá com o espírito péssimo. Não adianta. Por isso que a gente vê muitas mulheres bonitas, né? Né? E totalmente sozinhas. Mesmo assim, na fase do climatério, a pessoa tem que se gostar. Então, isso a gente precisa do apoio também do marido. Tá? E também quando não tem marido. Vamos lá. Quando não tem marido, a mulher é muito mais independente. Essa fase do climatério é o que vai mexer com ela. Então, a gente aconselha a procurar precocemente qualquer sintoma que tenha a aparecer, que são os fogachos, a irritabilidade, a insônia, o calor. Excessivo, né? Excessivo, né? Queda de cabelo, a pele vai ficar um pouco mais ressecada, diminuição da libido, que não, nessa época, é que a gente tem que procurar. Então, nessa época, principalmente nas mulheres casadas, que se acham inúteis, né? É que quando tem um marido que realmente não dá apoio, que vão sentir aí vem da depressão, né? Que eles já jogam a responsabilidade a tudo aqui que está acontecendo porque você está na menopausa, é isso, né? Isso, e a menopausa hoje é como se diz, é a mudança do ciclo. Então, o que é que a gente aconselha? Quanto mais precocemente procurar o ginecologista, mais precocemente você vai melhorar esses sintomas, vai se sentir melhor. Aí sim, uma época que você pode fazer terapia. Eu já falei, terapia não é para pessoa que é desequilibrada, é para você se reconhecer, tá? Porque muitas mulheres têm esse relacionamento doentio dentro de casa, durante o período do climatério, deixa de se cuidar, deixa de ir para o dia da beleza. Eu falo para todas as pacientes que tem o dia da beleza. Toda semana a gente tem que se cuidar. Vai fazer uma massagem, vai fazer um cabelo, vai fazer um... Porque o marido ele também gosta de olhar. Porque o homem é muito de visão. É visual, né? Tá? É visual. Então a gente olha, porque não tem um corpo bonito. Gente, mas um corpo bonito não quer dizer que você não vai se autocuidar. Tem que primeiro se gostar. Se você não se gostar de você própria, quem que vai gostar? Ninguém. Tá? Então a gente tem que se gostar primeiro. E tem que se gostar e se perceber bonita. Porque assim, lá na loja, eu digo muito exemplo. Às vezes tem meninas lindas, né? Que estão bem dentro do padrão. E até mais novas. Chegam, provam a roupa e dizem, eu estou horrível. E chega uma mulher que já até passou da menopausa, entendeu? E diz,
já passou do início, né? E fora do padrão e dizer, eita, hoje eu vou arrasar. Então é autoestima. E então, antes de qualquer coisa, né? Como você falou, a gente precisa se amar. Precisa se amar, porque não é o marido que vai amar você, né? Ou geralmente nessa fase do climatério é uma pessoa mais vivida, mas é uma pessoa que deixa muito se dar, tá? Porque a gente mulher, depois que a gente é mãe, dona de casa, a gente tem cuidados que a gente deveria ter. Lógico que a gente fica meia, né, não vai pro cabeleireiro, não vai, foi a minha situação. Eu engordei quase 30 quilos nessa fase que eu estava da menopausa, tá totalmente inflamada, né? Até que chegou uma amiga minha e disse, você tá horrível, né? É você, eu não lhe conheço como você é. Então, isso daí foi também um tapa na cara pra gente reconhecer, porque eu já estava com pressão alta, pré-diabética. Foi bom esse seu processo que você pode compartilhar a sua história, né? Com as suas pacientes, né? Você entende bem a dor, né? Foi uma fase muito crítica da minha vida, deixei os plantões, né? Porque você sabe muito bem, quando a gente começa a dar plantão, a gente engorda, a gente perde a autoestima. Então, assim, também foi um tapa na cara, junto também com esse relacionamento abusivo, que não é brincadeira a pessoa chegar em casa depois de um dia de cansado, né? E ouve coisas horríveis do marido, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu. Com certeza. Piadinhas, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar, olhar pro espelho e perguntar o que é que a gente tá fazendo com a gente própria. Aí eu queria saber, como foi, assim, o seu gatilho? Pra dizer assim, tchau. Tá o meu gatilho. Pra inspirar mulheres, porque... tem vários gatilhos. A gente tem... Aqui a voz é pra... mulher que ajuda mulher. Aqui a gente, o time da Gataria Top é essa. Então, tem vários gatilhos que você tem que ficar observando. Primeiro é a falta de amor próprio, tá? Você se olha no espelho, não é mais aquela pessoa que você é, tá? Você não se reconhece. Não se reconhece. Começa as doenças, né? Começa o cabelo cair, você tem irritabilidade, insônia, a libido vai lá para baixo, começa as queixas do marido, você começa a engordar, vem uma amiga sua, um parente, nossa, você tá horrível. Que é isso? E as pessoas não fazem questão, obesa, né? Tá? Aí depois veio o meu cônjuge, o meu ex-cônjuge, disse que não... coisas absurdas que você ouve do marido, né? Assim, do ex-marido, né? Tem várias outras coisas, né? Tem a falta de respeito, tem, você tá gorda, você parece uma coxinha, né? Vai se cuidar que você tá horrorosa. Inúmeras pacientes ouvem isso. A maioria. A maioria. Então, umas se recolhem, tá? E nem desabafam, não desabafa, aí começa a ter depressão, começa a se sentir feia, aí vem as doenças psicológicas, né? Porque primeiro, para a gente adoecer a parte física, primeiro a gente adoece a parte espiritual. Então, se você não tá boa consigo própria, se você não tá bem emocionalmente, para você mesmo, para o cônjuge, para a família, você vai ficar doente. Então, a maioria das mulheres que chegam lá no consultório estão doentes emocionalmente. Mas disso por quê? Porque tem o cônjuge que não apoia, tem também a chamada as fraturas emocionais também, que a gente carrega a nossa mãe do nosso pai, né? Mulher tem que casar, mulher tem que ser assim, mulher tem que viver com o marido pode ter várias mulheres que tem que ficar calada, o marido tem que dizer o que acha de você, você tem que ficar calada, e isso hoje não é assim, digno, né, de uma mulher totalmente independente, que já está no século XXI. Então, para a gente ouvir isso, a gente vai ter muito saco agora, apesar de ter muitas pacientes aí que ainda estão nesse tabu, né? Então, a gente está aqui para orientar, para a gente colocar vocês no casulo e sair uma nova borboleta, né? Que exatamente. Que talvez suas palavras agora impactem a vida de quem está aí, né? E isso vai continuar rolando, né? Você que tem uma amiga que você acha que está vivendo um relacionamento, que está sendo depreciada, manda essa live para ela. Assim como não quer nada, talvez, escutando tudo isso, ela também se sinta digna de ser feliz. Isso. Aí eu queria fazer uma pergunta, que você acha que a condição financeira, ela é responsável? Hoje em dia, sim. Tá? Estou dizendo condição financeira porque tem muitas mulheres totalmente Deixa eu reformular minha pergunta.
Por exemplo, eu conheço mulheres empoderadíssimas, né, assim, pra fora, que são independentes e que continuam nesses relacionamentos, né? Então, você pergunta, meu Deus, mas como é que aquela moça, sendo ela quem é, continua aceitando tanta coisa desse parceiro? Isso, é isso que eu estou dizendo. Hoje a independência não é só a dependência financeira, é a independência emocional. O que a gente vê hoje nas mulheres é a dependência emocional, tá? Então, assim, a dependência emocional deixa a paciente doente. Às vezes a paciente é linda, maravilhosa, totalmente dependente de seu carro, sua casa, mas não tem coragem de deixar o esposo. Porque, primeiro, tem o tabu das cicatrizes emocionais dela, tá? Tem o tabu também da família, porque tem muita família. Ah, você vai ficar solteira, uma mulher solteira, ninguém quer mais, né? Você já está na idade da menopausa, já morreu pra vida. Já não pode sonhar. Já envelheceu, né, linda? Porque aqui, né? Quantas e quantas vezes eu não ouvi falar meu ex-marido dizer que ninguém ia ficar comigo que eu estava velha. Meu Deus. Né? Então isso aí, muitas e muitas mulheres que estão aí por trás, com certeza ouvem isso, tá? Então uma mulher pode ser bonita do jeito que for. Se ela não tiver estabelecido uma mentalidade progressiva, uma mentalidade mais adulta, se ela não fizer terapia, ela não sai desse relacionamento. Justamente por causa dos tabus, né? Porque a gente traz muita raiz de antepassadas. A gente tem que estudar isso, a gente tem que quebrar essas crenças limitantes, que é o que a gente traz. O conhecimento é libertador, entendeu? Né? Mas tem muita mulher inteligente, muita mulher assim, que você vê, diz, nossa senhora, essa mulher está passando por isso. O que é que a gente vê nas notícias aí? Mulheres riquíssimas, belíssimas, totalmente constrangidas com relacionamentos manipuladas, tóxicos, né? Humilhadas. Mas ninguém sabe o que ela passa dentro de casa. Não. Às vezes é ameaçada, né? Às vezes a mulher é tão bonita, independente, mas apanha dentro de casa, é ameaçada. Então aquilo dali, ela pode ser a princesa, mas emocionalmente por dentro ela está doente, tá? Então muitas e muitas mulheres não saem do relacionamento com medo do esposo. E até de morrer, né? E até de morrer. Então, nessa época do climatério e menopausa, você tem que agravar, porque o declínio hormonal, ela mexe muito com a cabeça da paciente. E tudo piora, porque você já está numa situação que não é boa. Aí você começa a ficar irritada, morrer de calor, ficar mal-humorada, sem libido. E aí diz, não, é o meu fim. Aí a pessoa que está frágil, a outra vai e se aproveita mais ainda, né? Isso, e é isso que eu estou dizendo. O climatério é uma preparação que a gente se prepara para a gente ter uma menopausa mais sadia. E hoje, com a reposição hormonal, você pode ter sua vida tranquilamente, né? Isso, então a gente, nessa fase do climatério, a gente já começa a se cuidar. Porque a menopausa não é o período que a paciente estacionou e morre. É uma fase da vida que a gente tem, que a gente está muito mais independente. A gente já sabe o que quer. E outra coisa, se a gente não chegar na menopausa, a gente morreu. Porque para não passar pela menopausa, significa que a gente... Mas não. Há 60 anos atrás, há 50 anos para trás, a mulher tinha 10, 15 filhos, chegava com 40 anos, já era velha. Morta. Então, também não tem isso. E hoje em dia você vê a Cláudia Raia aí, linda, maravilhosa, grávida. Tá? Então, assim, hoje envelhecer com saúde, não quer dizer que você... E eu vou lhe dizer, 1000 vezes eu hoje do que antes. Há 30 anos atrás. Ô, Jô, me diz aí alguma das perguntas, Bia, que tá aqui aparecendo. Deixa a Ju... Tem uns comentários, a Mendonça, que conteúdo fantástico. Realmente tá muito bom. Tá. Grace, muito importante essas orientações. Ela está se achando na melhor fase, ela disse que é essa melhor dela. Fase que tem, eu vou dizer isso, mas sempre ouviu mulheres reclamando dessa fase. Então, a reclamação dessa fase é justamente aquelas mulheres que ainda não centralizou nelas próprias, porque pra gente é a melhor fase que tem. É uma fase que você está totalmente independente, você sabe o que quer, faz o que quer, na hora que quer, já criou os filhos, entendeu? É hora de cuidar do marido, né? Porque quando a gente entra na menopausa e se cuida, o marido que fica na andropausa. Aí ele que luta.
A Bai Crochê também disse, eu ouvi muito isso durante anos. A pessoa ouve muito mesmo. E o que eu ouvi, vocês não queiram passar pela situação que eu passei. Mas a maioria compartilha das suas... Tem uma pergunta. Sim, diga aí. Vamos lá. Estou na menopausa e me sinto feia. Meu esposo fala muito que estou velha. Tenho 45 anos, observação, né? O que devo fazer, doutora Cláudia? Então, inicialmente, é como eu já falei para todas vocês. Primeiro, você tem que ter o autoconhecimento que você gosta de si própria, tá? Porque esses 40 anos é muito novo ainda. 45, 45 meu Deus anos. do céu! Uma menina. Então, Uma o que menina. a gente geralmente orienta para essas pacientes. Primeiro, eu sei que todo mundo pode fazer terapia, mas o autoconhecimento, estudar o autoconhecimento interno é muito bom, porque é uma época maravilhosa. Procurar o especialista também, que faça um suporte emocional, físico, tá? A partir dos seus 45 anos, e fazer também, não só a reposição hormonal. Que a maioria da mulher, eu quero que chegue lá no consultório e diz, eu quero tomar isso, lá. Não é, gente, não é. Primeiro a gente pergunta como é que está o relacionamento afetivo. Eu queria também que você coloque o Instagram da doutora Cláudia. Já coloquei, e vice-versa. Então, o que é que a gente estabelece primeiro, tá? Muitas pacientes chegam no consultório, eu quero ficar igual a senhora, assim, linda, maravilhosa. Gente, eu venho me cuidando há muitos anos, não é da agora, tá? Não é que eu comecei na menopausa, entrei com a menopausa com 42 anos. É uma menopausa muito precoce. E hoje em dia está sendo mais precoce ainda por causa do estresse, o dia a dia da mulher. É muito desafiador. A alimentação, né, não saudável, falta de exercício físico. Então a gente vê muitas mulheres entrando precocemente mais na idade do climatério. Então de 38, 40 anos a paciente já chega lá com fogachos. Então o que é que eu oriento? Calor noturno, sudorese, irritabilidade, insônia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem uma anamnese que a gente geralmente faz nessas pacientes. A gente pergunta primeiro como é que está o emocional, tá? Como é que está o relacionamento com a família, com o cônjuge, com os filhos, como é que está a atividade física, como é que está a alimentação. Porque muitas ficam dizendo, eu não quero fazer reposição, mas está com uma alimentação não saudável. Tá? A gente então tem que mudar. A gente vai ter que mudar o estilo de vida da paciente e tudo. Não tudo adianta influi, só. Né? A parte hormonal é o cereja do bolo. A gente só vai fazer a parte hormonal quando a paciente está totalmente equilibrada. Mente, corpo e espírito. Não adianta a pessoa fazer reposição hormonal se você está com a cabeça a mil, se você está péssima, você está dormindo bem, você está naquela fase que você não procure fazer exercício físico, a alimentação está péssima. A gente primeiro regula esse estado todo da paciente, muito bom. Tá? A parte nutricional, como é que tá as vitaminas, os minerais, a gente faz toda uma avaliação ginecológica, mental principalmente. A gente também pode introduzir a parte de psicologia nessa paciente, que é muito importante antes de fazer reposição hormonal. Aqui não é só aqui é uma multiprofissional. Que além de tudo, você está acolhendo aquela pessoa, né? Esse acolhimento. Você está acolhendo. Mim, meu Deus, acho que não querem mais lhe largar na vida, né? Porque a gente tem que melhorar. Humanizar, né? Então a gente é a própria. Eu já fico toda arrepiada, não, porque eu adoro isso. Assim, quando a paciente chega lá, né, ela quer encontrar, ela encontra você. Nossa, você tá tão diferente, né? Eu tenho muitas pacientes, então, amiga, há vários anos, que é outra pessoa. Então a gente se torna outra pessoa. Inspira, né? Inspira outras pessoas. Então a gente tá aqui para inspirar vocês. Muito bom. Aí, você vê que ela cuida da sua alimentação, da sua cabeça. E tudo isso é um olhar voltado para ela mesma, né? Para você mesma. Porque aí regula tudo isso para começar. Eu faço os ensinamentos das minhas pacientes que eu passei. E outra, assim, aí ela faz o que com esse marido? Que tá chamando como foi, Jô? Ela tá muito velha. Gente, pelo amor de Deus. Ela se acha feia e ele ainda faz questão de dizer que ela fica com o tempo. Vamos reverter isso daí. Tá? Vamos reverter essa história. Né? Vamos se posicionar, porque a gente tem que se posicionar também. Tá? A gente não pode baixar a cabeça. Tá feia, tá? Então vamos se cuidar. Isso é o primeiro gatilho
tá? Que é a parte que a gente vê que é o primeiro gatilho do marido, certo? Pode ter de outras Olha pessoas, que mas interessante. primeiro gatilho é do marido, ele solta a piadinha, né? Aí depois vem a falta de procurar você, a Aham. falta de convívio, né? A Aham. falta de relacionamento, aí começa. Mas desde que? Porque nessa fase, tem aquela fase Aqui crítica, dá uma né? queda na libido, Dá né? queda na libido, a mulher não procura tanto, ou me procura a esposa não quer tanto, porque já está cansada do Cansada. trabalho, né? Já tem aquela preocupação de chegar em casa, fazer comida para marido, para os filhos. Então a gente orienta a mudar esse estilo de vida, melhorar a sua personalidade. É Né? porque às vezes ela cuida da casa toda e não cuida Esquece, dela. Exatamente. Então, nessa fase, o que a gente orienta? Procurar especialista, Que procurar um um amor. psicoterapeuta, né? E mandar ele calar a boca. Mandou dizer ao marido. Sim, Me peraí, poupe desse peraí. comentário. A Verônica disse pra dizer ao marido, me poupe desse comentário, não me interessa. É, justamente isso. Até você pode até ouvir, porque você ouvindo, aquilo assimila muito. Vai pro seu corte, que se você fizer que assimilando. E você todo dia vai lembrando o que ele está falando. Isso é de uma maneira que também eu tento orientar os pacientes os gatilhos. Tá? Tem vários gatilhos, você tem que... Tá na hora. De vazar. De vazar. De vazar, Porque ó, tem de muitas vazar. pacientes que não procura isso, estabilizar, mesmo tendo esses gatilhos, mas ela encobre isso, ela fica com medo, com receio. Gente, De quando a receio de contar às gente, amigas. receio de ficar bonita, de um marido, porque quando você fica outra pessoa, o marido ele começa a criticar, porque o homem é terrível. Adora não colocar é? pra baixo. Adora colocar pra baixo. Pra se autoafirmar. Então, Muitos tanto homens faz são você assim. ser feia como bonita. Os Homens hoje em dia têm aquela parte machista, tá? Muitos homens, ou hétero, né? Os heterossexuais, que eu admiro bastante, porque eu também não gosto de ter um namorado feio, barrigudo. Olha, menos tá na idade vendo, que a gente tá, homens queridos? tá? Se Então, cuidem. tem que se cuidar também, porque tem a fase de andropausa, porque é homem, não vai perder, a gente perde a libido também. Mas você sabia que a gente, mulher, nem sabe dessa história de andropausa? Imagine eles no pedestal que eles vivem. Não, isso aqui eu tô falando porque existem piadas de mulher de menopausa. Eu já escutei anos atrás muita gente falando de mulheres mais velhas, homens. Minha mulher tá na menopausa. Vai Crochê quer saber se existe tratamento caseiro para menopausa. Olha só. Alguma coisa para fazer. Tratamento caseiro para menopausa, quando eu faço fitoterápico nas minhas pacientes, é mais no começo para ter aqueles folgados, porque muitas pacientes têm as indicações e têm as contraindicações, tá? Então a gente também tem que ver isso, porque o tratamento que a gente faz é individualizado. Não é todo mundo que a gente vai usar hormônio, não é todo mundo que a gente tenta converter e consegue, não é. Isso é muito difícil também. Então tem várias indicações e contraindicações. A gente passa fitoterápico também para ter esses folgastos, essa irritabilidade. A gente modifica o estilo de vida, a paciente ela tem que fazer exercício todos os dias. Gente, eu treino de domingo a domingo. Por favor, minha gente. Por favor. Olha, tá? eu vou lhe dizer, isso não é uma coisa impossível. É ter porque, tempo para você. Você tem que ter não, uma assim, hora para você. Porque eu estou agora muito animada com exercício que eu não era antes, entendeu? Eu já fiz esporte e tal, mas passei muito tempo parada. Eu dizia, vou nada, entendeu? Preguiça, que não tem preguiça. De vez em quando eu fico com o cabelo, meu Deus, eu acordo 5 horas da manhã, meu Deus, eu tenho que ir pra academia. Meu Deus, eu tenho que ir pra academia. E às vezes você dá plantão. No outro dia tem que ir pra academia. Mas por quê? Porque quando coloca, você já leu aquele 21 hábitos? Não. Então, quando você tem 21 dias e todo dia você bota um hábito diferente, com 21, 30 dias você já começa a ter. Sim, isso aí eu já sei. A partir de 21 dias é que um hábito começa a se instalar em você. É justamente isso. Então, a gente preconiza isso. Tem que ter o hábito, tá? Então, assim, tem remédio caseiro, tem vários fitoterápicos caseiros para tirar fogacho. Tem vários alimentos que ajudam também na menopausa. A menopausa não só é hormônio. E pode andar à mudança. vontade, né? Para fazer exercício, para crochê. Então, cada paciente é tratamento individualizado, mas isso não justifica que o tratamento personalizado vai deixar você como é, tá? Melhora a qualidade de vida, mas você tem que se gostar.
Até porque vai passando Não o tempo adianta. e realmente a gente vai Isso. envelhecendo. Vai E não é. envelhecendo. E graças a Deus a gente tem que saber envelhecer Isso. e envelhecer bem. Isso. Ela Né? disse que sempre escutou que ninguém ia querer ela porque estava ficando velha, estava gorda. Mas dei o primeiro passo e me livrei do indivíduo. Foi Isso. nada. Essa corajosa tem que É. Porque ela Tem que ser escutou. isso mesmo. Então, o que é que a gente preconiza? Tem muito, eu faço parte também de ginecologia natural, tá? Então, a gente começa com a ginecologia natural, a gente preconiza, porque a gente mexe com todos os hormônios, né? A alimentação também é muito essencial para a regulação de hormônios, para a melhoria da pele. E a alimentação, você cabelo. indica, é realmente a comida normal, né? É uma comida que a gente tenta botar no padrão de normal. Assim, a comida natural, inhame, Isso, macaxeira, são vários tipos de coisas alimentos assim, que podem são comidas de ajudar, verdade. tá? Mas o que vai evitar osteoporose, o que vai evitar um aparecimento de diabetes, né? Que aparece muito no período da menopausa, diabetes, hipertensão, osteoporose, né? Hipovitaminose, isso aí tem que ser a parte. Tá? Por quê? Porque os alimentos hoje em dia estão tudo com agrotóxico. Então não adianta você ter um alimento 100% orgânico. Não Pode até ter, existe, só que mas é não muito existe. caro. E nem existe Tá? às vezes, Não sabia? existe. Então a gente não vai confiar. Então pode fazer uma ginecologia saudável, pode fazer uma ginecologia também para a parte natural, pode. A gente associa a parte fitoterápica, né? Eu gosto muito de chás também no meu tratamento junto com o emagrecimento. Então, eu faço muita parte de fisioterapia, né? A gente agora está começando com a cannabis, também ajudando bastante. Tá? Você já está passando a cannabis? Sim, já. Eu soube que é maravilhoso, está Isso, revolucionando tá a vida de revolucionando, muito. né? Fala aí um pouquinho sobre isso, que é uma coisa Então, que é nova. É outro tabu também que a gente tem enfrentado bastante. Isso a gente depois vai fazer uma live só sobre isso, viu? Então, assim, eu conheci a cannabis na época eu estava com bastante depressão, tá? Então, assim, a cannabis já vem usada há milhões de anos, é um fitoterápico muito bom, são os Para quem não sabe o que é cannabis, né? É uma o extrato da fitoterápico, maconha. É o extrato da planta, né? Que a gente tem vários substratos desse. Tanto é que hoje a cannabis não só é para fins medicinal, tem fins estéticos também, que hoje muitos cosméticos caríssimos são feitos de canabinoides, né, da planta. Muita indústria têxtil, né, lá fora do país está revolucionando também, porque a cannabis lá do cânhamo já vem a produção da indústria têxtil, que é roupas, né? É o melhor algodão que tem no mundo, que é um algodão que não acaba. Então já tem produção de roupas, já tem produção de calcinha, de absorvente, de tampões vaginais, de sabonete, de shampoo, de hidratante, tudo à base de cannabis. Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Assim, uma cliente minha chegou e disse que está fazendo tratamento com cannabis. Aí o marido dela fez assim, você está se enchendo de maconha. Você agora virou como cobaia. Tá vendo? Assim, tudo existe sempre um não. A gente precisa ir a fundo quando a gente quer alguma coisa. Então, isso aí é o tabu, que realmente eu tinha muito tabu antigamente, tá? Então, assim, eu estava numa época muito com depressão, chorosa, não dormia mais direito. Eu estava numa época péssima da minha vida, entendeu? Então, assim, veio uma pessoa maravilhosa, né, que eu disse que foi uma bênção de Deus, que colocou cannabis no meu mundo, tá? Então, assim, eu comecei a estudar, hoje eu faço pós-graduação, já sou membro da várias sociedades de cannabis. Então, vários estudos evidenciam hoje que o canabióide serve para tudo. Tanto é que hoje está aí na mídia, né? Hoje aí já tem o SUS, né? Que a gente tem uma revolução muito boa. O SUS no sul do país já está liberando tratamento à base de cannabis e possivelmente chega aqui no Nordeste. Quer dizer que a menopausa a gente usa pode... também, tá? Que notícia maravilhosa! A cannabis, os canabióticos, tem vários tipos de frações, tá? Tem o CBD, que é uma fração, tem o THC, que é outra fração, tem o CBN, que é para dormir, tem o CBG, então tem várias frações, para vários, tem mais de 500 doenças. Meu Deus, entendeu? que coisa Então, hoje em boa. dia, a parte da medicina ginecológica, a gente está introduzindo.
Essa introdução já foi feita várias vezes, vários anos já. Então, hoje eu uso cannabis para tudo, principalmente para paciente menopausado. Olha que coisa, Tá? eu não sabia, é muito esclarecedor Por isso, quê? viu? Porque muitas pacientes no climatério menopausa tomam remédio controlado para dormir, tá? Quem daí já tomou um diazepam para dormir, né? Eu... Clonazepam, Vamos diazepam, trocar essas coisas, né? Rivotril, tá? Para dormir. Então, a gente desmama essas pacientes para passar por fitoterápico, né? É uma fração da cannabis que ela não chapa, tá? Ela não tem um psicolético, tá? Que a gente chama, tá? Tem frações que a gente pode usar o THC também, que é para dor crônica, né? Câncer, que a gente usa bastante, mas para a parte do menopausa a gente usa muito o CBD, tá? A gente pode até usar o espectro, que é a parte da planta total, que são mais de 600 frações. Então a gente pode usar o full espectro, pode usar o CBD também, que melhora também tanto a parte emocional da paciente, ela vai dormir melhor, ela se concentra melhor, ela fica um pouco mais calma. Então a gente tenta desmamar aquela parte todinha de medicamentos controlados. Olha e a gente já introduz na parte da fitoterapia. E vai desmamando, é natural, né? Que é o extrato da maconha que vai ser, é fracionado, né? Isso, é fracionado. A gente usa muito mais o CBD, que tem aquela... que é uma fração que a gente utiliza que vai diminuir a ansiedade, melhora o sono, a qualidade de vida da paciente, né? A gente já nasce com os receptores de canabinoides. Coisa mais... É caro esse tratamento? Não, não é caro, tá? A gente preconiza 2 tipos de tratamento. Tem as associações, né, que a gente é associada. As associações são aquelas associações que play plantio de cannabis, né, que é uma associação que dá um auxílio melhor, que tem a cannabis um pouco mais, na medida do possível, que possa comprar, né? É uma coisa maior. Mas também tem aqueles importados, né? A diferença do importado para as associações é porque o importado a gente sabe o que a gente está dando. A gente tem as frações, a gente não começa a dar cannabis assim de uma hora para outra. Tem a quantidade, tem um limite, tem as miligramas. Então, quando é um produto importado, a gente tem mais qualidade. Já é mais tem registro da Anvisa, a gente libera a Anvisa, é uma coisa mais controlada, são parâmetros melhores, são aquelas importadas. Não que as das associações são boas, são maravilhosas, mas a gente não tem esse padrão de quantidade. Tá? Porque o que são as associações? São aquelas associações que tem, que elas plantam a planta o governo cannabis, permite, né? O governo permite, é liberado pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, tá? Para que seja destinada, né, ao povo de baixa renda. Para fazer daquilo, ó, um para sustento. fazer isso daí um tratamento mais, como se diz, mais... que esteja para o bolso do paciente. Entendi, porque tá tem que democratizar, né, os então, benefícios. Tem as associações, são maravilhosas, né? Tem que procurar uma associação boa, que seja regulada pela Anvisa, que tenha os padrões de limpeza e pureza. Então, a gente também tem que ver isso. A gente não pega de qualquer associação. Tá? E a parte dos importados, a gente também tem várias e várias farmácias importadas, a gente importa de fora, é um pouco mais menos acessível, mas é uma coisa mais assim, que a gente sabe o que é que a gente vai dar para o paciente. Entendi. Então a gente bota esses 2 parâmetros na balança e vê, não, doutora, eu não posso comprar esse, então vamos começar com esse. Então você considera uma revolução? Isso aí é uma revolução que daqui a 2, 3 anos está todo mundo usando. E assim, como, e quando você melhora tudo isso, você vai melhorar você, né? Porque é o seguinte, a gente já nasce com receptores de cannabis, é incrível, né? A gente já tem o cannabis pop, que é chamado de anadabida e o 2-PG. Então, a gente já tem esses 2 canabióides dentro. Então, quando é que a gente produz? Quando a gente está numa sensação de que aumenta a adrenalina, tá? Serotonina. Então, a prática de esporte, é por isso que a gente manda fazer esporte, porque a gente já produz naturalmente o cannabis, tá? A parte canabióide. Então, a gente já nasce com esses receptores. Então, essa anandamida do 2-PG, a gente já nasce com ele, tá? Então, tem receptores de cannabis em todo o organismo, em todo o corpo.
Tanto é que a gente também tem receptores de cannabis no útero, no ovário, Olha. nas trompas, né? É o CB1 e o CB2. O CB1 geralmente é região de cérebro, né? Sistema nervoso central, e os demais sistemas nervoso autônomo, aumenta a imunidade. Então, por isso que hoje é revolucionário. A gente usa muito em fertilidade, paciente na menopausa, paciente com câncer, paciente com enxaqueca, com insônia, sai sudor, sai tudo. Então, assim, eu tenho que agradecer a pessoa que me falou de cannabis. Que falou, e você passou, você compartilha, né, isso? Hoje eu compartilho meu conhecimento e a gente procura conversar, assim, agora é esperar um nível educacional da população, porque hoje em dia existe muito tabu, né? Isso aí não vai deixar de existir, tá? Não vai deixar de existir, porque a gente já está com aquela mentalidade preconceituosa, né, do uso recreativo, tá? Existe também o uso recreativo, né? Gente, olha que delicadeza. Existe também um modo recreativo que todo mundo que é cannabis era utilizado de várias maneiras. A gente passa também tem a forma oral, né, que é através do óleo, né, que ela pode ser a parte que a cannabis ela é absorvida com óleo, com gordura. E também tem aquela cannabis da fração hidrossolúvel, que a gente está utilizando muito em pacientes com câncer, diabetes, em pacientes crianças que têm autismo. Então a gente usa muito hidrossolúvel, que a gente pode colocar em água, em suco, né, para você ver. E a parte lipossolúvel é aquela mais parte do óleo, né, que a pessoa, né, a gente então preconiza várias maneiras de se utilizar a cannabis. É individualizado, É individualizada, a gente pode usar através de... Tem duas. O povo tá louco. A gente pode utilizar cannabis por várias maneiras. Tem a parte tópica, tá? Que a gente usa através de cremes para dor, certo? Através de supositórios vaginais, creme vaginais, certo? Tem a parte inalatória, que a gente usa com vapor, tá? Ou a parte fumada também, certo? A gente passa muito para sedação, a parte vaporizada e a parte fumada também. E também tem a parte inalatória, né? Que você pode colocar também para inalar. Então tem vários tipos assim, de... eu estou adorando, assim, queria agradecer muito, assim, porque é muito esclarecedor isso, né? É uma coisa, assim, vindo de uma pessoa que tem autoridade para falar, isso, assim, já é uma voz que aí as pessoas que estão escutando e que vão multiplicar isso é um caminho que não tem volta, né? Isso é uma coisa... Exatamente. Quais são as perguntas, Ju? Fui na endocrinologista e ela me passou a famosa canetinha. O que a senhora acha de emagrecer? Tá, vamos lá, gente. Para parte de emagrecimento, adoro. É muita coisa que tá demais, minha gente. Vamos lá, para a parte de emagrecimento. Toma uma aguinha. A parte de emagrecimento, hoje não existe emagrecimento só com dieta. Esqueça. Né? Porque eu vou fazer dieta e vou emagrecer. Gente, não existe emagrecimento só com dieta. Tá? Porque eu vou fazer só exercício físico e fazer só dieta. Existem vários tipos de dieta que você pode fazer. Tem milhões de dietas. É só ir no Google e procurar. Mas a gente, quando faz a parte de emagrecimento, a gente tem que entrar com medicação. O que você está falando é da aplicação do Ozempic, né? Tem vários outros, a semaglutida, que é um análogo do GLP-1. Então, tem que entrar realmente, tá? Mas não é toda paciente que a gente vai entrar de imediato com a canetinha. Tem vários tipos de caneta, tem vários tipos de medicação. Tanto é que hoje tem uma medicação mais potencializada que é o Ozempic, né? Tem o Ozempic, tem vários tipos de inibidor do apetite. A gente tem que usar realmente, não tem como a gente entrar com medicação. Só que primeiro, para entrar com medicação, para ter resultado, precisa de mudar do estilo de vida. Não adianta você meter caneta, tá? Se você está inflamada. O que é inflamação? O que é inflamação? Tá? A primeira paciente inflamada é a paciente que está totalmente com alterações de hormônio de tireoide, que é o que engorda, tá? Alterações de hormônio tiroidiano, alterações menstruais, que também mexe, o aumento do cortisol também. Então, o que é cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. Esse deve estar em mim, faz você não dormir,
que é liberado também durante a noite, né? Que você tiver o cortisol alto, você não vai dormir direito, certo? Então a gente vai ter que regular. A gente entra com caneta, a gente entra. Não só a canetinha, tem os inibidores de apetite também, Que tem é, fitoterápicos. então você é a favor, porque é muito difícil a É pessoa muito difícil. A gente emagrecer. não faz emagrecimento só com dieta e exercício físico, tá? E quem diz isso daí vai voltar a engordar. Não, feito sanfona. E ainda faz assim. Não É adianta. tão fácil emagrecer. Por que não emagrece? Não é fácil, parece não. até que é uma coisa, né? Isso. Então, quem nunca teve um problema, que eu já tive muitos problemas, que eu já fiz a Verdade. bariátrica. É. Após a minha gravidez, eu engordei quase 40 quilos na primeira gravidez. Então, com 3 meses eu fiz. Tem que fazer. E hoje em dia, pode usar caneta, mas tem que avaliar, tá? É individualizado, né? Não vou dizer que não tem que usar, porque você tem que mudar o estilo de vida, tem que fazer exercício físico diariamente e pode usar canetinha. O Ozempic, ele inibe qual a função do Ozempic? Ele diminui a mobilidade gástrica, tá? Faz com que Um minutinho, doutor, porque tá interrompendo. A minha gente, até a Black tá querendo bem tomar cannabis. Tem pra pet, né? Tem pra pet. Tem pra pet também? Tem. Oi, mamãe. Tem pra pet, né? Então, assim, por isso que muita gente diz assim, a canetinha não adiantou nada. Porque tá inflamada, Porque né? tá inflamada. Não faz exercício, que adianta você gastar R$1.000, né? Porque para emagrecer, fazer um tratamento de emagrecimento, doutora, eu não tenho dinheiro. Tem que ter dinheiro, porque tem que gastar. Não adianta você fazer um tratamento de obesidade, né? Para manter, né? Você tem que gastar. Você vai gastar com academia, você vai gastar com nutricionista, você vai gastar com ginecologista, você vai gastar. Não precisa ser personal, mas o bom que a gente orienta é que no começo de usar essas medicações, tem um personal com você, tá? Para orientar. Depois você fica solto. Usou a canetinha, usa, vai perder. Que a canetinha é A R$1.000. canetinha vai ter que manter o resto da vida. Ih. Não só usar 3 meses e pronto, é o resto da vida. E o cannabis ajuda, que é até mais barato, eu acho. O cannabis vai ajudar, não Na a canetinha, ansiedade, na né? ansiedade, Do diminuição do cortisol, dormindo bem. Mas tem uma fração de cannabis que também tira o apetite. Pois é, olha aí, já é uma solução. E a gente já associa, mas o uso da canetinha pro resto da vida. É mesmo. Ninguém pensa, sabe? Eu acho que a É maioria o não resto da vida, sabe. em fase de manutenção. É o resto da vida. A gente não deixa nunca de usar a canetinha. Depois outra. Entrei na menopausa com 56 anos e 6 meses. Dar calorão muito forte e minha pressão alta. Vou ao médico, eles nunca passam nada. Estou com 58 anos, estou sofrendo muito. Pronto. O que posso fazer? Como é o nome dela? É a Margarete Martins. Margarete, minha querida. Começando desde o começo. Tem que procurar um especialista. Não são todos os médicos que fazem esse padrão. Entendeu? Então, assim, você vai para o cardiologista, ele não vai fazer isso. Não vai, porque não sabe o que a gente está enfrentando. Procura um especialista, a gente orienta você direitinho, garante que se você tivesse tido uma boa orientação precocemente no climatério, você não estaria com pressão alta. Não é? E tem isso, né? Tem isso. Quanto mais precoce você se cuidar, né? Quanto mais você muda o estilo de vida, mais futuramente você não vai ter essas complicações. Ela quer saber também quanto tempo dura a menopausa. Meu amor, a menopausa é quando você termina os ciclos ovulatórios. Você não menstrua mais, é o resto da vida. Tem aquela menopausa precoce, cirúrgica, que quando a paciente ela tira o útero, ela não menstrua mais. Entendi. Então, a menopausa cirúrgica, ela já tem que começar a fazer reposição. Não adianta. Tem aquela menopausa precoce por doença, né? Doença autoimune, atletas Pois mesmo. eu vou logo marcar com você. Eu já tô Tem fazendo, atletas, tava né? segurando. Atletas que entram na menopausa precoce. Então, quanto mais precocemente você se cuidar, menos complicações você vai ter. E pra ela que já tá passando por tudo isso, tem jeito, Procurar né? um especialista para reverter isso. Garanto Ela pra também você disse que perdeu o que marido. você perdeu o marido. Porque não estava com vontade de fazer sexo. Por isso mesmo, minha filha, procure especialista para melhorar a sua Meu libido. Deus.
Muitos pedem, Mas né? olha, vai ter jeito, procura um especialista, né? Procura um especialista certo, tá? Isso eu não estou dizendo que a gente, como especialista, vai fazer tudo. Claro. Primeiro a gente vai fazer a avaliação, vai solicitar que você vá para o cardiologista para pegar seus exames cardiológicos, vá para endócrino. Então, assim, a gente é múltiplo, a gente procura, quanto mais, melhor. A gente é uma pessoa só, não vai lhe ajudar, tá? Porque muita paciente, doutora, você faz isso, não. Vamos ter etapas. Foi para o cardiologista, ele pediu isso, não. Vá para o cardiologista, peça isso, isso e isso. Vá para o endócrino, peça isso, isso e isso. Entendeu? Entendi. Vai para o nutricionista, vai fazer isso, isso e isso. Porque quando vem para a gente, já vem com todos os exames. Entendi. É uma carga de exame. É. Aí a gente vai começar a modulação, dependendo do que você precise, tá? Dependendo das suas indicações, das contraindicações. Aí a gente começa com fitoterápico, depois a gente vai para a parte hormonal, porque não é todo mundo que pode tomar hormônio. Né? Às vezes tem alergia. Sintomas, só que quando ela foi fazer o tratamento, ela não podia tomar hormônio que dava enxaqueca. Isso aí tem que ver, eu nunca ouvi falar disso. É. Não, tá? Então, porque o hormônio que a gente usa é o bioidêntico, é aquele que a gente produz, é similar. Para dar enxaqueca, ela deve ter o quê? Uma alteração, né, na absorção, deve ter outros parâmetros, pode ser alérgica ao glúten, ao lácteo. Então a gente faz essa varredura todinha para a paciente deixar. Tanto é que a maioria das pacientes, quando deixa de comer glúten, lácteo, carne vermelha, deixa de ter enxaqueca, né? Pode ser. Aí ela disse que encontrou uma médica fitoterápica, que eu acho que deve ter sido o uso da cannabis, né? E revolucionou a vida dela, que ela voltou a ter a vida que ela tinha antes. A Helenúzia disse que ia começar a fazer exercício agora, que está entrando na menopausa. Thelma está achando maravilhoso o tema. É muito bom, porque ninguém fala sobre isso. A Verônica colocou conteúdo muito rico, doutora. Parabéns! Porque é um tabu mesmo, saber como as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem, não. Ela não sabia da andropausa. Existe a andropausa, viu, gente? Ficar de olho, o homem ele começa a chorar, ficar com ciúme, começa a ficar feminino. Ficar mais... Você falou feminino. Gordura abdominal. Ele começa com gordura abdominal, calvície, ele fica mais sensível. Entendeu? E a gente não entende também, né? Fica mais sensível. Isso tá na hora, porque o homem tem aquele tabu de que é o macho alfa. Ele não procura também, a gente começa a olhar assim, né? Quem quer, né? Você se cuidando, linda, maravilhosa, e o cara na andropausa, né? Não adianta, né, gente? Porque vai modificar. Por isso que eu tô dizendo, quem faz modulação hormonal tem que tratar o marido também. Isso é o ponto, né? Porque modifica, né? A mulher vai esclarecedor. Agora, aí a mulher tem que ter uma habilidade. A mulher vai ficar fogosa, ela vai ficar com a autoestima lá em cima, a libido lá em cima, com o homem com andropausa. Quem vai deixar o homem é a mulher, né? Inclusive, chegou uma menina na academia e disse assim, uma médica quer botar chip em mim, mas... não vou matar o meu marido, entendeu? Então, é justamente, eu acho que... Olha a mentalidade dela. Deixar de se cuidar por causa do marido. Tem isso também, né? Talvez ele também esteja nessa... justamente isso. Ela quer se cuidar, aí diz, vai se cuidar para colocar. Mas talvez é porque também ela já seja mais fogosa. Mas mesmo assim, independente da modulação hormonal, ela vai se tornar outra mulher. Realmente, entendeu? isso não é aí brincadeira, casa, ninguém tá de brincadeira. Pausa, gordo, barrigudo, entendeu? Só reclamando dela, a maioria das pacientes se separa depois que começa a fazer modulação hormonal. E a gente escuta isso de novo, como é que vai. Muitas mulheres se separam depois que começam a fazer modulação hormonal. Por isso que a gente tem que tratar o casal. Porque não adianta, eu pergunto logo, o senhor está se cuidando? Não. Então ela vai se cuidar, não vai, ela vai ficar outra mulher. Certo? É muito bom, né, quando existe essa sintonia do casal. Porque já assim, é muito bom, principalmente quando o homem leva a mulher. Tem muito homem que leva a mulher, viu? É mesmo? Não acredito. Tem muito marido que leva a mulher. Só o meu mínimo.
Mas tem Olha que poucos, legal. mas levam, Que entendeu? coisa boa, né? É. Que isso já é uma... Mas porque ele já se cuida, né? Então, já está se cuidando, né? Isso já é uma... os homens começaram a se cuidar mais, né? Entre aspas, não tanto. Eu não sei. Eu tô Não, porque perdendo. tem aqueles héteros, né? Heterossexuais, metrosexuais, né? É. Que a gente chama que tem que se cuidar, que eu acho que o homem tem que se cuidar também. Também Seja de acho. mulher, quem quer estar com homem feio do lado? Fedorento, né? Um barrigudo, seus 40, 45 anos, parece que tem 50, 60. Eu não quero, você quer? Eu digo Tá logo. fora. É. Tô fora, É. entendeu? E tá revertendo muito também, né? É. Hoje em dia, os homens tudo na andropausa com as garotinhas de 19, 20 anos. Aí, né, vai fazer o quê? Aí vem as mulheres maduras, com seus 40, 48, 50, 53, com os garotinhos. Vai fazer o quê? É o jeito. Tá tudo certo isso? Fazer o quê, né? É, fazer Os o homens quê? não querem se cuidar hoje. Quem quer um homem de 45, 50 anos barrigudo feio? Ninguém quer. Eu não quero. Tu quer? Não, aí você chega assim, diz assim, eita, a mulher não chega pro homem e diz, a gente tá até conversando isso, né? Que o homem ele já chega e diz, eita, como você tá gorda, eita, como você tá velha, né? Tem um monte de relatos. A mulher não chega e diz assim, olha, você tá tão gorda, você tá horrível, vai se cuidar, não é? Não, porque se disser isso pra ele, né? Ele vai morrer. Morre, né? Morre. Mas podem dizer Ele pra... infarta. Ele infarta, né? Porque, vou dizer, viu? Uma mulher bonita, maravilhosa, que tá fazendo reposição hormonal. Chega em casa, tá lá o... Eu não quero nem pensar. Tá lá. Tem que dizer, meu filho, vamos se cuidar, né? Se cuide. Aí os homens dizem o quê? Ah, se você tem que gostar do jeito que eu sou. Tem vários amigos meus que a mulher se separaram porque ele disse isso. Ah, porque você tem que gostar do jeito que eu sou. Aí aquele jeito de podre, né? Aquele ato horroroso. O homem do cabelo branco, barrigudo, peitudo, né? Que eles criam seio, né? Por isso que porque essa história do mais feminino é explicado por isso, né? Olha, isso. como é interessante, eu não sabia disso. Ninguém, acho que vocês estão percebendo que a andropausa faz o homem ficar mais feminino, aí o que ele vai criar? Mais seio, mais barriga, fica calvo e mais Em casa, e sensível. fica em casa, não quer sair mais, né? Adorei esse Aí papo. aí a mulher... Eles que lutem aqui estão A lascados. mulher que fica ali tão maravilhosa, quer viver no mundo, né? Quer Adorei. viajar, É. quer ter um homem lindo, maravilhoso, cheiroso do lado. Aí pronto, aí a mulher separa do cara, pega um menino mais novo, 30 anos. E 20 acham anos, ruim, né? E eles acham ruim, eu não acho não. Eu digo pra minha assim, vão namorar, vocês são lindas, maravilhosas, tem que namorar mais, doutor, só chega no ouvido, pega o novinho mesmo. Vai fazer o quê? Pegar os homens velhos de tudo. E ele tudo não na ainda dropada. mais os que não valorizam ela, né? Ainda tem isso. justamente Que tem isso. a autoestima fora da realidade, né? Justamente. É por isso Como que é hoje em isso, essa dia- história da autoestima fora da realidade? Esse foi Gente, ótimo. pelo amor de A Deus. Fabi, pois eu já disse sim, vá se cuidar, porque não curto boy barriga de chope. Pois é, tá certíssima, certíssima. Mas quando eu falei assim, é que a gente não é na maneira assim, desse deboche, né? Não, você fala com A gente aí que fala, mas a gente não tem aquela maldade, né? Que às vezes é aquela piada maldosa que... Não, pra começar, os homens quando querem dizer alguma coisa pra mulher, ele vai na batata. Ele não quer saber se você É. tá sentimental, não quer saber o período que você tá, não quer saber de nada. É. Mas vai a mulher falar que o homem tá feio, É. né? Vai logo pro ego dele, porque o homem ele mexe muito com o ego, não é? A mulher são as palavras, né? O que o homem diz a mulher assimila, porque a mulher ela é mais pelas palavras, o homem é pelo olhar, porque a gente diz também. Entendeu? Se a gente olhar pro homem assim, dizer, ixi, pronto, acabou o ego dele, né? Quando dizer que ele tá péssimo de cama, porque não tá broxando, aí que ele não quer mesmo. Aí não procura um médico, aí a mulher, né? do jeito Aí que não tá. procura. É, Não procura. não procura, né? Porque às vezes tem até o preconceito. Porque também existe o reverso. O homem também pode buscar ajuda. O homem pode melhorar. Né? Que aqui a gente não está falando Só de mulher. de mulher. Porque Tá isso- falando da andropausa também, que vai É. ajudar também. É a mesma coisa com o homem que se cuida.
Um que se cuida da beleza, né? Do seu bem-estar, faz exercício físico, né? Come regulamento direitinho, faz a modulação hormonal. Nossa Senhora, ele quer uma mulher no seu nível. Tá? Ele quer uma Aí mulher é isso que começa a ter dificuldade no relacionamento. É quando o homem se cuida e a mulher não. Aí existe o quê? Aí é a separação. Aí vai a separação, é porque não me acha bonita. Aí durante a separação é que ela enxerga que realmente perdeu. Por quê? Porque não se cuidou. Nesse caso ela pode pensar isso, né? Porque muitas vezes até nem é isso, né? Mas também entra já a autoestima, entra tudo, né? Isso, justamente. Depende do relacionamento dos dois. É por isso que é muito importante. Os dois fazerem. Os dois participarem do primeira consulta, tem que ir os dois. Eu acho ótimo, porque isso aí ajuda os dois. É que ninguém quer, vamos ficar melhor que homem ou mulher. Não, a gente precisa caminhar junto, né? E quando é aquela mulher solteira, né, que a mulher acaba, né, diz que não quer mais namorar, porque, doutora, eu já tô com 40 e pouco, Por não isso quer que mais... eu escuto muita gente falando, eu já me entreguei. Como é... Você já ouviu? Não, você já escutou. Morri pra vida, minha Morri. Oxe, eu já escutei de várias pessoas. Nossa, minha filha, o que você morreu pra vida foi, nossa senhora, imaginei eu. Adorei esse papo. Agora eu vou procurar um médico. Faça mais esse tipo de palestra. Obrigada. Não, abrindo nossos olhos. Obrigada por tudo. Obrigada a você, né, que tá ouvindo, né, porque a gente passa a noite toda conversando. Se deixar, essa live tem, assim, já entrou em cannabis, já entrou no bem-estar masculino, porque eles também precisam cuidar da autoestima dele, porque muitas vezes pode ser até uma insegurança deles, né? No se cuidar, um preconceito, e aí deixa a gente... Piora o casal, piora o relacionamento. E outra coisa, a mulher tem que ter o momento dela, entendeu? Assim, tem que ter a hora dela, o dia dela, pra ela sair sem marido, pra sair com as amigas, porque muitas, olha o que são relacionamentos, é muito engraçado. É muito. Nossa senhora, casamento é muito engraçado. Parece que a gente casa com a pessoa e esquece do mundo. Não pode. Aí não pode ter amiga, não pode ter amigo, não pode jantar com amiga, não pode jantar com... O que é isso, gente? A gente não pode viver num mundo isolado. Não. É por isso que a maioria dos casais, quando se separa, a pessoa se sente só. Porque acaba as amizades quando casa, né? Quando descasa, cadê as amigas? Cadê os amigos? Vai ter que... Aí é a maior dificuldade, porque não tem com quem sair. Já tá na idade que ela se acha velha. Já quer morrer pro mundo. Já disse, estou morta pro mundo. Já pendurei a chuteira. A chuteira. Aí não pode, né? Você tem que ter amigas. O casamento é a união de duas pessoas. Mas não é porque você morra pro mundo, não. Você tem que ter amigos, você tem que sair com as suas amigas, ele tem que ter amigos também. É bom que a mulher também saiba essa que mulher que casa e diz o marido que tem que ficar dentro de casa 24 horas. Vai acabar o casamento do mesmo jeito. A mesma coisa do homem. O homem não pode tirar a liberdade da mulher. E às vezes as mulheres, quando chegam em casa, chegam mais alegres, porque o homem é mais pesado. Não adianta. A mulher é mais leve, quer falar outras coisas que o homem não vai falar. E às vezes é um monte de besteira. A gente tá rindo, fazendo coisas saudáveis. E tem mulheres que não podem estar ali, porque o homem não deixa. Olha o ponto do egoísmo. É isso que eu tô dizendo, minha gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça, né? Vamos open mind. Então, assim, conversa. Assim, porque muita gente hoje em dia tem medo das traições. Gente, traição, todo mundo vai passar por isso. Não adianta. Não adianta. Se você vive a sua personalidade, se você vive o seu mundo, você, às vezes, você não fica com a cabeça atolada, porque o marido tá não sei onde, porque o marido tá não sei onde. Gente, vamos procurar se cuidar, a mente. Olha, a parte de espírito e a mente é o que vai levar a gente para dentro. Porque hoje você pode fazer yoga, você pode fazer meditação, você pode ir para um clube de mulheres, você pode ter o dia do vinho. O dia do vinho, os 2 dias do vinho. O dia do vinho. Você tem que interagir. Então, essa mulher que está na menopausa, por que fica frustrada desse jeito? Porque não tem mais amiga. E também não procuram, não se permitem, porque tudo está na gente. Porque tudo é comunicação. Tudo é comunicação, tá? Casamento não quer dizer que você abandone suas amigas, que abandone os seus amigos. Oxe, uma mulher casada não pode ter amigo. Por que,
afetivo, não pode ter amigo. É porque, olha, Não sei. olha, você presta Um atenção. homem casado não pode ter amiga. Não. Aí fica É. aquele mundo ali, É. entendeu? Só os dois, sem contato com o mundo nenhum. Né? Você tem Não. que sair com ele, com os amigos dele, a mulher tem que sair com ele, com as amigas Só mulheres casadas, dele. Por quê? como se... A Fabi colocou assim: eu passei por isso, Cláudia. Eu não tive vida própria, era a vida do parceiro, fiquei Isso. sufocada e fim. Isso, a pessoa se anula, a pessoa não pode se anular. E tem que começar cedo a não permitir. Porque a partir do momento que você não aceita... Permite, acabou. Você não aceita desde o início, aquilo ali é saudável, porque você vai limitar até onde as pessoas podem ir, e você também tem que fazer sua parte, deixar o seu marido se divertir, ter a vida dele. Se ele gosta de sair com os amigos, você não vai pensar, eles vão sair, vão pra me trair. Não, pelo amor de Deus. Não adianta. Isso Quanto não- mais prenda, é pior. É. Não adianta. Entendeu? Porque hoje é questão de. Como é que eu disse? Eu falo das pacientes, né? É questão de estar no momento, no local. Se a pessoa não tiver cabeça boa, não adianta, é confiança. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a pessoa ter confiança, principalmente as mulheres, né? Porque hoje em dia o que a gente vê de mulheres empoderadas, mulher empoderada, não quer dizer que vai pegar qualquer homem, qualquer lugar, transar à torta e à direita, pegar isso, pegar. Não, mulher empoderada é aquela mulher que tem a cabeça no lugar. É a pessoa mais madura, que já sabe o que quer. Que não é Pessoa todo sabe mundo escolher, sabe né? escolher, porque tá aí as doenças, se você não conhece ninguém. Então, assim, que a gente geralmente aconselha mais paciente, saiam, se divirtam, tenham a sua vida individual. Pode namorar à vontade, com tudo que se previna, saiba com quem está namorando, saiba com quem está saindo também, porque quem vê cara não vê o que, é que a pessoa tem, tá? Isso é muito Hoje- bom. Tudo isso é bom, tá servindo para todas as idades e todos Todas os as momentos. idades. Casada, viúva, solteira, amigada, amante, tudo aí tá ouvindo. E na parte do climatério, da menopausa, meu amor, que você está solteira, vá se embelezar, vá sair com as amigas, tenha o seu clube para viajar. Gente, hoje relacionamento e sexo não é tudo não. Porque muitas mulheres pensam que sexo é tudo, né? E que se A não mulher tiver não um vai- homem, Vai morrer. morreu. Tem os brinquedinhos aí do sex shop, né? Vamos chamar nossa amiga Zoelma. Pra fazer um debate Bate de sex aqui, shop. está convidada Como a entrar aqui gente com a vai doutora usar Cláudia. os brinquedinhos, a gente também ensina também no processo de tratamento, que eu pego muita paciente também nessa idade já separada, não querem mais, né? Então a gente Tem que também ter um estímulo, ensina né? essa Olha, parte. tá toda Então, assim, tem os brinquedinhos. Hoje em dia, a gente, para ser feliz, não precisa ter um homem. Porque muitas mulheres dizem, ixi, eu sou só infeliz porque não tem homem. E tem né, muita gente que não se separa por causa da sociedade até hoje. Por causa da família e da cabeça, é isso que eu estou É. dizendo. A sociedade não é tudo, porque mulher independente não vai ligar para a sociedade. Você tem que saber. Você tem o seu carro, sua casa, seu trabalho, vai depender de sociedade, não. É a cabeça da gente. A gente tem que reprogramar essa mente para a gente deixar as nossas raízes não interferir nessa outro ciclo da vida da gente. Entendeu? E assim, uma coisa que eu acho que é muito bacana é que, por mais que o marido tenha condições, eu acho que a pessoa sempre tem que procurar ter sua independência. Isso, porque muitas mulheres não saem de casa, muitas mulheres não se separam por causa da dependência financeira do marido. Entendeu? Às Tá. vezes o homem você se acomoda em uma situação que depois não vai ser tão, né? É difícil. É Eu não difícil, vou hein? dizer que é fácil, não é fácil sair no casamento, tá? Isso aí eu já passei por situações também. Não é fácil sair de um casamento, a pessoa tem que ter muita coragem para sair, tá? Não só por causa da sociedade, mas também por causa do tabu, E né? do bolso, Do né? bolso também. Mas muitas tá? vezes, Mas assim, a gente sempre procura estabelecer que a mulher, por mais independente que seja, não precisa estar no relacionamento doentio. Isso é muita doença, né? A pessoa deixa totalmente de viver a vida própria para viver a da outra pessoa, então essa pessoa adoece. Então, assim, quem tem assim, uma boa cabeça, uma mentalidade maravilhosa, não vai ligar para esse negócio, porque é por causa do filho. Gente, filho não segura marido, tá?
Filho não segura marido. Esse negócio, sabe por quê? Por causa do meu filho. Muitos homens entram em conflito com a esposa porque jogam os filhos contra a esposa. Ave Maria, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque a gente já passou por isso também. Então tudo passa, os meninos crescem para a vida. A gente não vai ficar com o menino dentro de casa. A gente cria os filhos para o mundo. Então você vai ficar só. Isso é bem Vai mais difícil do que só. separação. A Não sua é? filha morar fora. Vai todo mundo embora. Você está pensando que vai ficar com os filhos? Não vai não. A gente cria filho pro mundo. O importante é você saber viver sozinha. É por isso que eu estou dizendo. Saiba viver sozinha antes de se relacionar. Porque mulher muito independente, quando casa, acabou a vida. Quando sai, entra na depressão, porque não sabe viver sozinha. Tá? Então a gente estimula muito a pessoa a viver sozinha. Vai pro cinema sozinha, vai pra praia sozinha, vai se embelezar sozinha, sai pra um barzinho sozinha, vai Faça tomar cerveja amizade. sozinha, faça amizade sozinha, porque a partir do momento que ela estabiliza o emocional do casamento, ela sabe viver sozinha. Isso foi Porque muitas ótimo. mulheres ficam perdidas por causa disso, né? Vivem Exato. naquele mundo do marido, da família, dos amigos que só tem com o marido, depois que se separa, tá sozinha. Tá sozinha. Aí fica mais difícil, aí fica mais depressiva. Aí fica mais depressiva. Então, assim, porque é um mundo novo. Entendeu? Aí a gente solta ela pra selva. Pra Entendeu? selva. Pra E é muito selva. mais difícil, assim, você voltar a sair do que quando você saía antes de casar, né? Todo mundo, até encontrar companhia, tudo isso que você falou. E assim, e tudo que você falou, o que eu entendo é que quanto mais você cuida da sua cabeça, quanto mais você cuida de você, você começa a se autoconhecer, a se amar, você vai passar por tudo isso com mais facilidade. Com mais facilidade, com saúde, entendeu? Então a mensagem que a gente quer deixar para vocês é que não se sintam assim, com vergonha, né? De procurar especialista, procurar ajuda, né? Assim, múltipla ajuda, porque a gente não é o ginecologista, né? A gente faz parte de um círculo da medicina que a gente ajuda tudo, a gente ajuda a melhorar o corpo, a mente, principalmente o espírito, para não adquirir doença, né? Porque quando vem uma doença emocional, gente, é muito, muito maléfica para aparecer qualquer... Porque a gente vê muita paciente com câncer. Eu sempre acreditei, jovem, você sabia com que eu sempre câncer. acreditei que isso vem muito Vem da da parte alma. espiritual, tá? Então, assim, eu também tenho vários estudos, né? Assim, eu estudo muito a parte de espiritualidade. Então, assim, a gente vê muita pessoa adquirindo câncer depois de traumas psicológicos, de trauma físico, de tabus não mal resolvidos, entendeu? De relacionamento tóxico, Que às vezes domiciliar. carrega a vida toda, Carrega, aquelas né? pacientes que carrega, tem a sobrecarga da família, tem muita paciente que tem sobrecarga da família, que é tudo para ela, tudo para ela. Então ali gera um câncer também, já vi vários e vários pacientes surgirem câncer por várias e várias doenças de causa emocional primeiro. E ficam caladas, né? Fica calada. Aí tem câncer porque perdeu o neném, tem câncer porque separou do marido, tem câncer porque levou chifre do marido, tem câncer porque o marido lhe deixou assim depois. Então, quando a gente estuda isso, a gente vê que tem essa doença psicológica, essa doença espiritual. O organismo não vai aguentar. A gente precisa, para desenvolver a doença, pode ser câncer, pode ser a doença autoimune, a gente precisa de gatilhos. Então, o primeiro gatilho que vem é o gatilho emocional. Entendeu? Eu sempre, eu acredito, é a primeira, assim, eu nunca tinha falado assim com a médica, assim, mas eu acredito muito que as doenças, elas começam mesmo no espírito. Na cabeça. Se você não cuidar da cabeça... E muitas pacientes jovens estão aparecendo com câncer de colo retal. E muita gente de jovem, mama, principalmente né? por causa de distúrbios emocionais. né? Menina, muita riqueza essa Porque a gente live. olha o seguinte, porque hoje tem vários estudos genéticos, né? Para vários tipos de câncer. Tem estudo genético para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de tireoide. Então, assim, não é que você tem um parente de primeiro grau que você vai ter câncer. Tá aí a epigenética hoje mostrando que a gente já tem câncer, a gente já tem células cancerígenas. Basta um gatilho para que essas células elas proliferem. Certo? Isso não quer dizer que uma paciente
Às vezes o paciente não tem nenhuma história de câncer na família e ela aparece com câncer. E às vezes inova, né? E às vezes nova, né? Não tem histórico familiar. E tem outras que têm histórico familiar, parentesco do primeiro, mas não desenvolve o câncer. Entendeu? Então isso vai muito pela qualidade de vida, a alimentação, a qualidade de vida, o relacionamento com a família, com o cônjuge. Entendeu? É triste, é. Então isso tudo a gente também fala isso tudo no decorrer quando a paciente procura, né, especialista. Porque geralmente ela vai desabafar, né? A gente é ginecologista, a gente é psicóloga também. É, psicóloga também. E assim, e tratem, né? Cuidem da cabeça, né? Esse Cuidar da é cabeça. o grande presente do Dia da Mulher. É, parabéns a todas as mulheres, né? Foi ontem, mas hoje... Não, tá valendo. E assim, todos os dias é dia nosso da mulher, dia. né? Esse bate-papo muito esclarecedor e até revolucionário, porque vamos acabar com o tabu, vamos acabar com a vergonha, porque quem não está na menopausa, quem não vai chegar na menopausa, quem morreu. Se você está viva, ainda na menopausa, ótimo que esteja na menopausa, né? Porque isso significa que você está viva. Muitas mulheres têm vergonha da própria idade, né? Você já Tá, viu essas? demais. Qual a idade que você tem? Não sei. Não sei, Qual a idade que você tem? 30 e poucos, né? Não, a pessoa não tem que ter essa Eu acho vergonha da maravilhoso. idade, Por exemplo, eu tenho 49. Fiz Domingo. E estou muito melhor do que quando eu tinha 29. Então, é inspirador até a mulher dizer que idade tem. Para que diga assim, eu estou maravilhosa, estou melhor do que antes. Porque não é que a minha vida seja um mar de felicidade. É porque eu já sei lidar com as coisas que não são boas, né? Como você falou, a gente já tá... A gente já peneira as coisas boas. E sabe administrar a vida, né? E se cuida mais e aprende a voltar, a olhar para si mesma. Porque a maturidade, o bom da maturidade é que você escuta menos o que os outros falam. Você bota uma foto do seu antes e do seu depois, pois né? É. Pra você ver a diferença que né? Eu realmente tô mais bonita do que 30 anos atrás. Eu também. Entendeu? E mais segura. Todo mundo, né? Pode buscar melhoras. Não pense que você está morta porque você está com 50, 40, 60, 70. Você está vivíssimo, 80, que eu tô vendo tanta gente bem com 70, 80 e pouco. Mas minha gente é incrível. Namorando e feliz da vida. Amando e querendo. Porque eu não quero velho. Olha, hashtag estão já recado dado. Já tá recado dado, viu? E olha que eu tô com 53 anos, imagina. Pois é, um furacão. Na melhor idade, né? Exatamente. Melhor fase que tem. Eu acho que a gente tem que saber que ninguém tá velho, que estamos na época da não-idade. Que não existe idade, você pode fazer tudo, é estilo de vida. É estilo de vida, justamente. Até a cabecinha no lugar. Né? Porque já dizem, empoderamento não é você sair com todos os homens. Não, isso fazer o que quer, a hora que quer, não. É ter a maturidade suficiente para escolher as coisas boas, né? Ir para um caminho bom. E melhorar, buscar melhorar, né? Estudar também, nunca deixar de estudar. Nunca deixar de se aperfeiçoar também nos estudos, que isso aí também tem muita mulher que para. Né? E para tudo, estudar, se a pessoa vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma coisa diferente do que você fazia antes e coisas novas também. E talvez faça até uma transição de carreira. Isso. Porque às vezes você tá tão nova que tem que mudar, já tá aposentada, não, vai fazer outra coisa. Porque ninguém aguenta também ficar porque sem, aí, né? A gente já previne Alzheimer, né? Porque assim, demência também. Porque você está estimulando o cérebro a fazer coisas novas. Entendeu? Então, quanto mais você estuda, mais se aperfeiçoa, faz coisas que você nem sonhava em fazer, mais você vai retardando essas células, né? Menina, que coisa maravilhosa. Queremos mais, né? Tem mais alguma pergunta? Não, só elogio. Só elogio. Diga aí, Jô, os elogios. Peraí, cadê você? Eita, meu proteína. As perguntas, né? Porque o bom é que a gente faz as perguntas, porque a gente vai só...
Assim, a Fabi, eu passei por isso, Cláudia. Eu não tive vida própria. Era a vida do parceiro. Fiquei sufocada. Muita gente se anula, Esse assunto é para horas e É para horas e horas, Muito bom. Muito bom. Mas a gente isso. vai fazer sobre também a parte sexual na menopausa. Vamos, viu? a gente vai fazer Com as horas. Com as osinhas também, mas é importante ela falar do técnico mesmo, né? Da falta Sim, do, sim. de tudo, do De libido. tudo, da libido, como é que a gente vai Vamos fazer, agora, ela agora vai fazer sempre a live, né? né? Vamos esclarecer isso, vamos quebrar tabus. A gente vai colocar uma caixinha de perguntas para quais são os principais assuntos que vocês querem pra gente fazer a live, né? Eita, que massa! Olha, foi muito bom, eu tenho certeza que a partir de hoje muitas coisas mudaram aí na cabeça da mulherada, Eu viu? espero, né? É. Foi muito gratificante É. estar com vocês, um prazer. Adorei, olha, feliz Dia das Mulheres. Acreditem, empoderem-se de si mesma. Ninguém vai chegar pra você pra mudar a sua vida, a não ser que você se olhe no espelho e mude, porque não é não. Ninguém muda a vida de ninguém, é a gente que tem o poder, o total domínio sobre a nossa Somos vida. rainhas, né? Somos rainhas, hashtag Gataria Top. Beijos! Obrigada!